lado ela tá balançando? Ela tá virada pra câmera ou pra escola? A resposta é difícil, porque essa é a ilusão de ótica mais polêmica da história. 80% das pessoas veem ela balançando pra frente, mas algumas insistem que ela tá virada pro outro lado. Dependendo do seu cérebro, você consegue ver as duas coisas. E dizem que se você curtir o vídeo, ela começa a balançar pro outro lado. Essa cidade tem o maior nome do mundo. Ela chama Tamata. E apesar de o nome de 85 letras ser bem bizarro, o significado é ainda mais interessante. A tradução é: o pico onde o homem dos joelhos grandes, o alpinista, aquele que engoliu a terra e viajou por ela, tocou sua flauta pra sua amada. Mas todo mundo chama ela de Taumata. Eles tiraram a sola dos sapatos pra poder andar descalços na rua. Esse casal resolveu que queria andar descalço em todos os lugares, pra, de acordo com eles, ter mais contato com a natureza. Por isso, decidiram nunca mais usar sapatos. Só que, quando eles chegavam nos lugares descalços, eram expulsos imediatamente. E foi aí que eles tiveram uma ideia. Pegaram a coleção de tênis de mais de 100 mil reais que tinham e tiraram a sola de todos eles, deixando inclusive uma parte do calcanhar pra eles não saírem do pé. E finalmente puderam testar como era ir pra qualquer lugar sem sapato sem que ninguém percebesse. Eles entraram em várias lojas e ninguém percebeu. E os vendedores inclusive elogiaram o tênis que eles estavam usando. Qual é a sua opinião? Essa é a piscina mais funda do mundo. Ela tem 60 metros de profundidade, mas dentro dela tem uma cidade submersa com várias salas secretas. Lá tem ruas, apartamentos, supermercado, uma BMW, um tabuleiro de xadrez, Lego, um fliperama, que eu acho que não funciona, bilhar, pebolim e uma quadra de basquete. Ela é tão profunda que daria pra mergulhar um prédio de 20 andares nela. Você nadaria aí? Existe uma playlist que é o roteiro inteiro de B-Movie. Preto, amarelo, preto, amarelo, preto, amarelo. Amarelo e preto. Hoje eu vou dar uma variada, é. Barry, o café tá na mesa. Tô indo! A playlist tem 8.550 músicas e 462 horas. E no final eles até escrevem fim. Genial! Esse youtuber transformou a casa dele num aquário. Ele começou abrindo todas as torneiras e chuveiros da casa, pra depois que ela enchesse, colocar os peixes. A água já tava cobrindo o chão, só que tava demorando demais. E por isso resolveram quebrar todos os canos de água pra acelerar o processo. O andar de baixo já tava submerso, só que a casa começou a desmoronar. A pia soltou, as portas quebraram e as paredes incharam, mas eles resolveram continuar e chamaram os bombeiros pra ajudar a encher com aquelas mangueiras gigantes, mesmo sabendo que isso poderia derrubar as paredes. E quando a água chegou no último andar, foi a hora de colocar os peixes falsos, pra não matar nenhum peixe real. E aí ele fez todas as atividades normais em casa debaixo d'água. Dormiu, lavou as mãos, abriu a geladeira e lavou roupa. E a casa sobreviveu. Não sei como. Os carros desse país não param pra você atravessar. Quando essa menina chegou lá, esperou pra atravessar que nem a gente faz no Brasil. Mas ninguém parou, porque no Vietnã não é assim que atravessa. Você precisa caminhar na faixa sem parar, enquanto os carros passam. E aí eles vão andar um pouco mais devagar pra não te atropelar. Mas se você assustar e correr, pode confundir eles e causar um acidente. A mãe desse menino chamou ele pra fazer compras. Ele disse que não podia e iria outro dia. Na real, ele só queria ficar em casa jogando FIFA. Mas ele se arrependeu muito, porque uma hora depois ela mandou essa foto. Depois disso, ele começou a jogar Roblox. Esse vendedor colou um iPhone no chão, bem na frente da sua barraquinha, para as pessoas pensarem que ele tinha caído do bolso de alguém. Todo mundo que passa compra qualquer coisa dele, só pra disfarçar e tentar pegar o iPhone do chão. Mas quando eles percebem que o iPhone é falso e tá grudado no chão, já é tarde demais. Gastaram dinheiro com o vendedor mais inteligente do mundo. Esse cara ouviu um barulho estranho vindo da parede e resolveu investigar. Ele chegou mais perto e bateu com um martelo, pra descobrir se tinha algo escondido ali. Quando ele abriu o buraco, saiu uma luz. E aí ele criou uma teoria de que tinha um quarto escondido atrás da sua parede. E começou a finalmente cortar, pra revelar o que tinha escondido ali. E o que ele achou foi... What do we got? Esse professor deu notas em forma de música, ao invés de números. Se a música fosse feliz, é porque a nota era boa. Mas se fosse triste, é porque eles tinham reprovado. Essa foi a primeira. A nota era 10. Já a segunda tirou 9,5. E tava tudo bem, até chegar essa menina. Okay, what's your name? Paige Jones. Jones. Paige Jones. The tears are filling up their glasses. Oh, wait. Paige Jones. Sorry, I had the wrong song. Used to float, now I just fall down. Ai, esse cara posta memes da vida real, cortando papéis
papéis e colando eles em lugares estratégicos, como o famoso tapa do Will Smith, o meme do Drake com a mão no sinal de pedestre e o outro do outro lado, o cara suando dentro do chuveiro, a senhorinha tentando enxergar no mictório, o meme do óculos de sol numa cortina, o cara congelando dentro do congelador, o Mario Kart dirigindo um sushi, a mulher do breakdance num carro, um menininho mostrando um dedo do meio que é um cacto, Homer se escondendo na árvore de Natal. O cara é um gênio. A regra dos 5 segundos é real. Quem nunca derrubou comida no chão e comeu mesmo assim? Porque tinha ficado menos de 5 segundos. Mas será que isso é real? Pra testar, derrubaram um potinho no chão por menos de 5 segundos e outro por pouco mais. Depois, testaram a quantidade de bactérias que cresceu em cada um. E realmente, o pote que ficou mais de 5 segundos tinha mais bactérias. Mas o de 0 segundos também tinha. O que significa que mesmo que fique menos de 5 segundos, a sua comida ainda assim tá bem nojenta, suja e cheia de bactérias. Frases que só brasileiros entendem. Escuta pra você ver. Fiquei trancado pro lado de fora. Me inclua fora dessa. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Não vi nem o cheiro. Fiquei meio assim. Tem, mas acabou. Não conheço, mas sei quem é. A porta dormiu aberta. Acabou de começar. Vai aqui e segue reto a vida toda. Tem muita pouca gente. Deixa só o sol esfriar. Vê o áudio que eu te mandei. Pegadinhas que foram longe demais. Em 2021, o Silvio Santos colocou um fundo falso no elevador, que quando você caía, dava pra um escorregador cheio de mel e penas de galinha. Tava indo tudo bem, até chegar esse cara que tava com um computador e documentos, porque achou que ia fazer uma entrevista. O notebook dele quebrou e ele processou o programa. Em 2020, um cara tava cansado do trânsito na sua rua e descobriu que se colocasse vários celulares num carrinho e andasse devagar, o GPS mandaria um alerta de engarrafamento e o Google Maps mandaria os carros evitarem essa rua. E assim, em só 10 minutos, ele conseguiu deixar a sua rua vazia. Alguns banheiros da China têm um cronômetro que mostra há quanto tempo a pessoa tá lá dentro. Essa, por exemplo, tá há 4 minutos. Isso é pensado pra ajudar as pessoas. Se alguém estiver lá dentro há muito tempo, ela pode ter passado mal. E quem estiver fora pode chamar ajuda. Mas também serve pra impedir que as pessoas fiquem horas no banheiro vendo vídeo. Você gostaria disso no banheiro da sua escola? Esse vidro não quebrou com o coice do cavalo, mas assim que caiu no chão. Por quê? Esse tipo de vidro é feito pra aguentar impactos muito fortes, tipo a patona de um cavalo. Mas ele tem um ponto fraco, os seus cantos. Por isso, um impacto pequeno, como o de um martelo, ou uma pedrinha que bata nesse lugar já é suficiente pra ele espatifar. E é por isso que ele quebra quando cai no chão. A minha única dúvida é, por que o cavalo queria tanto entrar na loja? Esse é o pão mais perigoso do mundo, porque pra fazer ele, você precisa entrar dentro do forno. E se você não for muito habilidoso, pode cair dentro do forno quente. Pra fazer o pão da Armênia, você precisa grudar a massa na lateral. Mas como o forno normalmente fica muito cheio, você precisa fazer essa manobra pra colocar ele bem no fundo. Um homem chamado Joel Burger e uma mulher chamada Ashley King iam se casar. E como os sobrenomes formavam Burger King, tiraram várias fotos no restaurante quando noivaram. Só que o BK descobriu isso e resolveu pagar pelo casamento todo. A cerimônia foi temática do Burger King e eles serviram só lanche e batata frita, com Burger King escrito em tudo que era possível, pra representar a empresa e o casal. Oi, vizinhos, tudo bem? Desculpa incomodar, mas acabou meu açúcar e eu queria fazer um bolo. Vocês me emprestam? Eu sei que vocês têm a rotina de vocês, mas a gente podia tomar um café qualquer dia. Oi? Tem alguém em casa? Tem alguma coisa muito errada com o casal que se mudou pro apartamento do lado do meu. No começo, eu até achei eles fofos. Eles pareciam super carinhosos. Estavam sempre juntos, de mãos dadas, terminavam a frase um do outro. Eu até ouvi algumas discussões, mas eles pareciam estar muito em sintonia. Só que com o tempo, essa coisa de inseparáveis começou a ficar estranha. Eu quase nunca via eles sozinhos e quando via, pareciam abatidos, estranhos. Agora, faz tempo que ninguém vê eles. A única coisa que eu escuto é uma voz bizarra vindo do apartamento. Parece os dois falando juntos, sincronizados. E eu juro que um dia vi os dois literalmente grudados. Eles estavam de mãos dadas, mas onde os dedos se encontravam, a pele parecia virar uma só. Eu não sei mais se eles são um casal ou uma criatura só. Isso é o que acontecem juntos, que já tá com uma aprovação absurda no Rotten Tomatoes e que a Diamond Films está trazendo pros cinemas do Brasil. Ele é estrelado pela Alison Brie e Dave Franco, que são um casal de verdade e entregam as atuações mais bizarras e reais do ano. O filme conta a história de um casal em crise que decide tentar recomeçar numa cidade isolada, até que algo sobrenatural transforma o relacionamento em uma coisa extremamente bizarra, que vai além da dependência emocional. Ela é física, psicológica e extremamente intensa. A experiência de ver nos cinemas mexe
mexe com todos os sentidos. E as cenas do corpo do casal se fundindo cada vez mais são absurdas. Juntos estreia dia 14 de agosto somente nos cinemas. Tá pronto pra sentir aflição e desconforto na pele? No Japão tem um museu que você pode cheirar o pé de qualquer animal. Qualquer mesmo. Macaco, pinguim, tigre. E as reações são sempre ótimas. Eu me sentiria um cachorro conhecendo outro cachorro no parque. Eu amo o Japão. Quanto durou o casamento mais curto do mundo? 3 minutos. Assim que eles assinaram o papel, a noiva tropeçou e caiu. O noivo riu e chamou ela de burra. E ela não gostou nada. Deu meia volta, entrou no cartório e pediu divórcio. E 3 minutos depois, eles oficialmente se separaram. Essa invenção prova que o Japão tem 2050. Eles estão gerando eletricidade só com pessoas andando. Em Tóquio, uma das cidades mais cheias do mundo, instalaram calçadas especiais que capturam a energia de cada passo. E toda vez que alguém pisa nela, ela converte essa energia cinética para eletricidade. E uma parte da energia da cidade está sendo gerada pelos pedestres. E um único passo é suficiente para acender 10 lâmpadas por 20 segundos. Essa é a primeira capinha anti-assalto. E testaram ela num lugar que tem um roubo a cada 6 minutos. Ele ficou parado com o celular na mão pra ver se alguém ia tentar roubar. A capinha é cheia de espinhos. E qualquer pessoa que tentar pegar vai se machucar feio. E por isso ela impede que as pessoas catem o seu celular enquanto você usa ele na rua. E realmente, depois dos 5 minutos, ninguém se atreveu a pegar o celular. Você usaria? Isso aqui é real ou IA? Nesse vídeo, o que é inteligência artificial? Se você falou a barriga dela, acertou. E nesse aqui, é o banco. Ele, na verdade, não existe. E nesse, a churrasqueira é... real, mas o hambúrguer é IA. Qual dessas bolsas é real? Se você falou rosa, errou, porque ela é uma batata. Qual desses postes realmente tá aqui? O da esquerda é IA. Esse cavalo é real? Não. Ele é IA. Qual desses castelos de areia é de verdade? O da direita é IA. Um desses 3 barris é inteligência artificial. E é esse aqui. Comenta quais você acertou.